boa noite. Ele é um parlamentar que construiu sua base de apoio muito vinculada ao setor da educação. Foi um dos parlamentares que mais se dedicou à ideia da Universidade da Floresta. No último 1º de outubro, conseguiu nas urnas o segundo mandato de deputado federal e agora se fortalece na bancada federal acreana para ajudar o governador eleito, Binho Marques, na condução da política de desenvolvimento do Estado. Estamos falando de Henrique Afonso, o nosso entrevistado de hoje no Ideias da Aldeia. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, deputado? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Para mim é sempre um prazer. Já estive aqui uma vez e sei da importância que tem da gente chegar à TV Aldeia, porque para quem está em Taumaturgo, para quem está em Porto Valto, em outras localidades tão isoladas, a gente pode se comunicar, a gente pode realmente transmitir aquilo que nós temos absorvido pela nossa convivência, pela nossa vivência na qualidade de político. Deputado, o senhor conseguiu se reeleger agora, no dia 1º de outubro, participou aí de uma campanha ferrenha, talvez uma das mais difíceis campanhas para o senhor. Gostaria de saber, especificamente na região do Juruá, o que essa campanha trouxe de novo para o senhor, na condição de candidato e na condição de deputado, que passou 4 anos em Brasília, retornando ao Juruá, um lugar que o senhor sempre teve grande apoio. Qual foi o Juruá que o senhor viu depois de 4 anos de mandato? Em primeiro lugar, nós, na verdade, no desencadear do nosso mandato, realmente nós vimos vários Juruás. O primeiro deles foi no início, um Juruá em extremo isolamento, sem esperança na BR-364, uma saúde sofrida, as perspectivas educacionais, principalmente para o ensino superior e o segundo grau na zona rural e na floresta, inexistentes. Depois de 2 anos, em 2004, quando eu fui candidato a prefeito, nós já estávamos no outro debate, mas ainda o povo do Juruá com um sentimento ainda muito forte de aversão ao Partido dos Trabalhadores. E essa aversão, na verdade, era ainda, como o Juruá via, a morosidade na implementação de algumas políticas públicas estruturantes que viesse verdadeiramente tirar a região do Vale do Juruá do isolamento. Mas, deputado, o governo do Estado, desde o início do mandato do governador Jorge Viana, o governo da Floresta, tem feito investimentos estratégicos naquela região. Essa aversão ao Partido dos Trabalhadores tem uma razão de ser histórica, talvez? Ela tem algumas questões históricas que a gente precisa analisar. Mas a verdade é que depois que o governador Jorge Viana assumiu o governo, a partir de 1998, ele passou a se preocupar em realmente estabelecer um projeto estratégico para tirar o Juruá do isolamento, e que não era uma tarefa fácil. A BR-364, que para nós é a principal bandeira de luta que vai nos tirar do isolamento geográfico, a gente sabe que não é fácil você garantir financiamento para essa estrada. Até o presidente Fernando Henrique Cardoso, os recursos que vinham eram recursos muito pequenos, que não tinha nenhuma condição de levantar nenhuma esperança, na verdade, do povo do Juruá. Nós viemos ter, na verdade, uma injeção maior de recursos, foi exatamente nos marcos do governo Lula. Tanto que agora nós tivemos a garantia de 83 milhões, onde nos dá a condição de concretude para que essa estrada possa ser ligada de Cruzeiro do Sul até Feijó e ficando de Feijó até Sena Madureira. E a partir daí é que o Juruá passou a perceber. Aquele hospital do Juruá, que você sabe que há 20 anos teve problemas seríssimos e que veio ser resolvido exatamente no governo do Jorge Viana, que graças a Deus, agora, já quase no final do governo Jorge Viana, que veio se inaugurar a obra e está-se já na fase de transição do Hospital Velho para esse Hospital Novo. E isso sinaliza realmente um hospital bem equipado, com bastante equipamentos, garantindo até, por exemplo, a presença de um tomógrafo, que você sabe que isso é fundamental para uma região daquela que atende praticamente 200 mil pessoas, e isso vai fazendo com que o juruaense saiba que quando tiver um problema de saúde de média complexidade e até mesmo de alta complexidade, em determinados casos, não tem a necessidade de vir para Rio Branco. E isso vai fazendo com que a gente comece a perceber, já nesses 8 anos de governo do Jorge Viana, ações realmente estratégicas. A própria Universidade da Floresta, que desobriga os pais
que têm seus filhos que querem fazer um curso, por exemplo, de farmácia, um curso de agronomia, um curso de direito, que se Deus quiser está sendo já sinalizado essa possibilidade. Não tem necessidade de vir para Rio Branco ou ir para Manaus. Eu acho que o isolamento, o planejamento foi feito pelo Jorge, a implementação também foi feita, muitos já concretizados, outros em fase de implementação. Mas isso foi preciso 8 anos, enquanto que outros governos anteriores não conseguiram sequer sinalizar essa perspectiva de tirar a região do Vale do Juruá do isolamento, de diminuir o problema da carestia, porque infelizmente, você quer 1 quilo de cebola em período de inverno, você comprar por R$6, R$7 1 quilo de tomate, quando a gente sabe que aqui em Rio Branco, eu cheguei a comprar há 4 dias atrás por 92 centavos 1 quilo de cebola, enquanto que no período de inverno, em Cruzeiro do Sul, ou em Tarauacá, ou em qualquer outro lugar do Juruá, em lugar isolado, você vai comprar por R$7. Então, foi um grande desafio, ainda está sendo um grande desafio, mas que, para mim, o governador Jorge Viana foi o único governo que deu, na verdade, a estrutura necessária para que se garantisse realmente essa saída definitiva do isolamento. Ainda a Universidade da Floresta está em fase de implantação e a passos largos, diga-se de passagem. Ainda a questão da saúde, nós sabemos que ainda precisamos de muitos especialistas, mas isso já está sendo trabalhado, mas o hospital já bem equipado, um dos melhores da região norte e que não deixa a desejar nenhum hospital de base de grande metrópole. Eu fico muito feliz com isso, e sendo um bom juruaense, sendo vítima do isolamento, conhecendo o que é que acontece em Taumaturgo, em Porto Volta, em Rodrigues Alves, em Mâncio Lima, em Feijó, em Tarauacá ou em Mané Urbano, realmente o governador Jorge Viana foi um grande governo, inesquecível para os municípios mais isolados, para as regiões mais isoladas desse estado. Deputado, daqui a pouco nós vamos falar a respeito da Universidade da Floresta, mas eu queria ainda continuar ali pelo Juruá. O senhor citou no exemplo aí da cebola. Por que não se incentiva a produção desses hortifruti granjeiros no próprio Juruá? Porque já todo mundo reclama de que o preço do tomate é caro, de que o preço da cebola é caro. Por que não se incentiva a produção de hortifruti granjeiros ali naquela própria região? Eu não entendo de agronomia, eu não sei nem se aquela região é propícia para isso. Tem estudos, tem algum fundamento essa dúvida? Eu inclusive... Por coincidência, você está falando de um tema que nós trabalhamos no nosso mandato. Eu e o senador Tião Viana. A gente conseguiu, os nossos gabinetes, fazer um grupo de trabalho, incentivar um grupo de trabalho formado pela Embrapa, pessoas ligadas à Universidade de Viçosa e a Secretaria de Produção do Estado do Acre e outras instituições. E conseguimos organizar, junto com os produtores rurais que são ligados à produção de hortaliças, um projeto que vai exatamente para essa direção, da gente garantir a produção, por exemplo, de cebola de cabeça, tomate e outras hortaliças. E, na verdade, era para ter sido já executado esse projeto. Entrou o processo eleitoral, muito difícil a liberação desse recurso. Nós conseguimos ir até o Ministério da Agricultura e, graças a Deus, o Ministério da Agricultura sinalizou a garantia de financiamento desse projeto e o que nós vamos aguardar é a liberação desses recursos para serem trabalhados em 3 polos, um em Mâncio Lima, um em Rodrigues Alves e outro em Cruzeiro do Sul. E diga-se de passagem, já alguns produtores ali na região do Vale do Juruá já estão produzindo tomate e que realmente não deixa a desejar ao tomate que nós compramos de Rondônia ou de São Paulo, de onde você imagine. Como também a cebola de cabeça, que já teve experiência de produção de tonelada de cebola ali em Cruzeiro do Sul. E exatamente esse grupo de trabalho foi buscar experiência já nas pessoas que já trabalharam. Porque a nossa terra, eu também não entendo de agronomia, nem vou entrar aqui no mérito se a nossa terra dá ou não dá. Mas uma coisa é verdadeiro. A gente precisa usar outras tecnologias, a gente precisa trabalhar melhor a terra e, com certeza absoluta, algumas experiências que nós já temos ali na região do Vale do Juruá pode nos dar realmente a sinalização com a ajuda do Estado, com a ajuda da Universidade da Pesquisa, a própria Universidade da Floresta tem que se engendrar nesse processo, junto com o Ceflora, que é um componente da Universidade da Floresta, e nosso gabinete foi um grande articulador para que a gente pudesse juntar as pessoas que trabalham a terra diretamente no processo produtivo e aqueles que estão envolvidos num projeto de pesquisa que conhece realmente cientificamente a terra. Conseguimos juntar essas duas coisas, que é o que compõe, na verdade, a natureza central da Universidade da Floresta, que é aproveitar o conhecimento popular com o conhecimento da academia e a gente poder compartilhar esses dois saberes e respondermos os principais desafios que a nossa sociedade tem enfrentado. E uma delas é essa situação
difícil que o Juruá, e não só o Juruá, e outras regiões isoladas da Amazônia, né, de não poder ter as condições de ter na sua mesa a cebola de cabeça, o tomate, a cenoura e outras. Nós temos ali o departamento do Caiali, que nós já tivemos, o governador Jorge Viana já comandou uma caravana, onde eu fiz parte, onde nós vimos ali uma produção muito grande. Né, foi feita uma rodada de negócio, inclusive? Foi. Né, infelizmente, nós fomos esbarrar exatamente nas cláusulas de barreiras, né, que é muito difícil. Aí veio a questão do tomate, que tínhamos que ter a permissão do Ministério da Agricultura. Por uma questão de defesa sanitária. De defesa sanitária. Do mesmo modo, o Ministério da Agricultura do Peru, quer dizer, a burocracia é muito grande, é muito difícil, e às vezes não se entende o que é um povo sofrer tanto, porque não pode botar realmente um tomate, uma cebola, uma cenoura, um repolho, um couve-flor na sua mesa, principalmente no momento onde o índice de pessoas portadoras de diabetes, de pessoas com triglicerídeo, colesterol muito alto, que não pode estar se alimentando de qualquer coisa e que precisa, né, de hortaliça realmente na mesa para que possa ter uma alimentação sadia. Eu estou muito preocupado com isso e o nosso gabinete, tenho certeza, o gabinete do senador Tião Viana, que foi um parceiro importantíssimo nisso, nós vamos conseguir garantir a nossa autonomia nesse processo de produção. O Juruá está encontrando seu caminho, quem sabe não seja uma experiência piloto como referencial para toda a Amazônia. E eu acredito nisso. Deputado, falar um pouco de política, eu gostaria de saber do senhor se depois dessas eleições o senhor considera que a Frente Popular continua com a unidade fortalecida. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que a Frente Popular ela se preparou para ser a grande vencedora. E ela sabia que para ela ser vencedora nesse processo eleitoral, ela tinha que exercitar o que se chama de unidade. Não é fácil você estabelecer a unidade no campo com tanta diversidade, que na própria esquerda nós já temos nossas diferenças. E ali nós envolvemos partidos de centro-esquerda e até partido de direita, onde passamos a ver qual era o nosso elo, quais eram os nossos pontos convergentes e passamos a ver a possibilidade da gente poder conquistar um governo onde pudesse se preparar realmente um Estado dentro dessa adversidade, onde a gente possa ter um projeto de desenvolvimento para todos. Isso facilita, né, a governabilidade do Binho? Com certeza absoluta. O Binho sai extremamente fortalecido. Primeiro, porque tem um vice que está no extremo geográfico do estado A, que é a região do Vale do Jurá, que é o César Messias. Um homem preparadíssimo. Né? Um homem que também tem uma experiência administrativa e tenho certeza que pela experiência que o César já teve como prefeito e com o Mazin como seu vice, então ele vai ser muito propício para o Binho ser o vice que o Binho foi do Jorge Viana. Fez 6 deputados federais e acredito que todos os 6 deputados federais são pessoas que realmente não são marinheiros de primeira viagem, são pessoas preparadas, pessoas com compromisso com o desenvolvimento do Estado, entende qual é o viés do desenvolvimento desse Estado, que é o desenvolvimento sustentável, sabe da nossa responsabilidade para os principais desafios que nós temos que enfrentar para não deixar o nosso povo no clamor e no sofrimento. Fez 16, foram 17 deputados estaduais, a maioria absoluta da bancada estadual, e a gente sabe que não é unanimidade, que vai ter oposição, mas que hoje o que ele tem de propício, a hegemonia que ele tem na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, cria todas as condições objetivas para que o Binho realmente, dentro de um sistema democrático, dentro de um comportamento popular, que traga verdadeiramente a participação não só do parlamento, mas também da sociedade civil organizada, porque o Binho tem 20 anos de história realmente exercitando o que é fazer uma administração, o que é fazer uma gestão, garantindo a descentralização, sem perder de vista a sua responsabilidade e a sua determinação. Eu estou muito feliz, eu conheço o Binho há muito tempo, eu acompanhei o Binho passo a passo como secretário de Educação e, olha, não teve coisa mais preciosa do que ter um Binho, um César, 6 deputados federais, os deputados estaduais e a sociedade civil organizada já sabendo qual é o perfil do Binho, que não é só um perfil de competência em termos de gestão, mas para mim é um símbolo, um grande exemplo de ética para o nosso Estado. E eu acho que o Acre já é um referencial muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo, e eu não tenho dúvida que o Binho, depois que o Jorge criou todas as condições de estruturação de todas as áreas do nosso Estado, o Binho agora é aquele governo que vai trabalhar, do ponto de vista da gestão,
as pessoas. E aí ele vai ter condição de olhar para a saúde e pensar no atendimento, de pensar na certeza de que as pessoas vão ter as mínimas condições de esperança de poderem viver o verdadeiro sentido de cidadania, que é a busca e a concretização da sua felicidade. Deputado, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a falar sobre governabilidade no próximo bloco, tá ok? O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o deputado federal reeleito, Henrique Afonso. Deputado, nós falávamos a respeito da governabilidade que o professor Arnóbio Marques, o Binho, vai ter aqui no estado do Acre, com a maioria no parlamento estadual e com o trabalho da bancada também, a bancada federal, com 6 parlamentares da base de apoio. Qual a importância, tendo todos esses personagens postos ao seu lado, qual a importância de termos um governo federal também muito vinculado a esse projeto de desenvolvimento? Porque se nós não tivermos um apoio político forte no governo central, as coisas não ficam muito fáceis, né? Nós conseguimos ter uma vivência dessa experiência do que é ter um governo federal do seu lado. Principalmente o presidente Lula, né, que conhece os nossos problemas, conhece a natureza do nosso povo, conhece a nossa história. É muito diferente. Um presidente que teve aqui em Rio Branco, que teve em Cruzeiro do Sul, que teve nos municípios desse estado. Então você conhecer, isso é um passo fundamental para que realmente você esteja sensibilizado para fazer investimento. Então essa relação favorável, propícia, que tem que ter do governo estadual com o governo federal, tenho absoluta convicção que nós vamos ter muito mais condição da gente resolver os nossos problemas aqui no Acre. Eu vou dar um exemplo, e aqui eu vou puxar. Eu tive 4.500 e poucos votos aqui em Rio Branco. Isso para mim é uma votação para mim extremamente importante, mas não deixaria de dar esse exemplo da BR-364. O governador Jorge Viana vai deixar para o Binho a construção dessa BR de Feijó até Sena Madureira. Nós vamos precisar de R$500 milhão, 500 milhões de reais. O presidente Lula já falou que vai dar prioridade para a conclusão de 3 rodovias no Brasil. Dentre essas 3 rodovias, a 364. Então, o Acre ganha muito com isso. Até porque essa BR-364, ela corta o Acre de ponta a ponta. E aí, nós vamos ter beneficiado Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e toda a região do Alto Juruá. E com certeza absoluta, vem uma série de problemas que vão ser resolvidos, que nós já conversamos aqui anteriormente. Na área da educação, nós vamos ter o Fundeb. O Fundeb que já passou na Câmara Federal, já passou no Senado e já foi de volta para a Câmara, e daqui uns dias, se Deus quiser, já estará lá na presidência para ser sancionado. O Fundeb é um fundo de financiamento de manutenção da educação básica. Uma verdadeira revolução que nós vamos viver na educação brasileira, do ponto de vista da valorização dos trabalhadores em educação, dos profissionais da educação e do ponto de vista também da qualidade do ensino. Nós acreditamos que aí nós vamos ter um investimento de quase 4,5 bilhões de reais de investimentos aí em 4 anos do governo do presidente Lula. E isso também vai ter reflexo aqui na educação, porque o governador Jorge Viana e o Binho priorizaram a educação e já tem uma experiência de gestão democrática, já tem uma experiência de fazer um investimento de 30% na área da educação. Nós temos um dos melhores salários da educação do Brasil. Então, essa relação de um presidente que está querendo, que
prioriza a educação e um governo que tem uma pessoa como Binho na área da educação, que prioriza a educação, essa sintonia ela vai ser muito benéfica, além de outros setores. Eu observo a questão da luta dos trabalhadores rurais, nós sabemos que nós temos ainda muitos problemas com os trabalhadores rurais, a situação de inadimplência, a situação de abertura e recuperação de ramais, a questão da assistência técnica, precisa aprofundar, o problema do escoamento da produção, do preço mínimo, todas essas situações que não dá para um governo sozinho resolver isso. Você pega os ramais, os 5 mil e poucos quilômetros de ramais que nós temos nesse estado, você precisa de uma parceria indiscutivelmente necessária com o governo federal. Quer dizer, então a gente coloca esses exemplos para saber a importância que se tem quando você tem um governo e um presidente realmente sintonizados, politicamente afinados, só ganha o povo acreano, só ganha todos nós. Deputado, se o presidente Lula deu tantas declarações de apoio, efetivou tantas ações públicas aqui de apoio ao povo do Acre, por que ele não conseguiu, na sua avaliação, a maioria dos votos aqui no Estado nas últimas eleições? Qual a leitura que o senhor faz desse quadro político? O que eu posso dizer é que isso deixou a gente estupefato. Né? O Binho ganha uma eleição no primeiro turno, o senador Tião Viana, aquela explosão de voto, fizemos 6 deputados federais, tantos deputados estaduais e de repente nós somos surpreendidos com a perda da eleição do presidente Lula. Eu até tenho dito que tem coisas que estão presentes na consciência e no coração do nosso povo que a gente precisa estudar mais cientificamente algumas coisas. Agora eu não deixaria de dizer que aquela situação daquele dossiê não tenha tido reflexo, porque coincidentemente nós perdemos ponto exatamente no que aconteceu lá em São Paulo. Também não deixaria aqui também de colocar um outro elemento, que foi a questão da não ida dele para o debate. A gente às vezes precisa ter coragem de reconhecer alguns fatos que precisam ser analisados. E o presidente Lula, quando se fala dessa questão da ética e da corrupção, realmente isso aí precisa de um aprofundamento muito grande, de um tempo maior, para que a gente possa discutir e fazer entender esse presidente, um presidente que a vida inteira foi um homem ético e um homem que defendeu a ética, um homem que nunca impediu a Polícia Federal de fazer as investigações que fossem necessárias, um homem presidente que teve a capacidade de respeitar as CPMIs e as CPIs que foram formadas ali no Congresso Nacional. Um homem que, na hora que ele teve que, inclusive, cortar a própria carne, ele teve que fazer isso. Isso à vista de todo mundo, porque ele também não impediu e nem buscou mecanismo de impedimento para que a imprensa tivesse a sua liberdade, como jamais visto em toda a história do Brasil. Nunca a imprensa teve tanta liberdade. O trabalho também da Procuradoria-Geral da República. Com certeza absoluta. Você vê todas as instituições de investigação, de punição, tiveram total liberdade. A gente precisa. O Brasil está sendo passado a limpo. E nós encontramos dentro de um governo um contexto extremamente propício e necessário para isso. E foi pipocando, desculpe que a expressão, os tumores. Esse país é um país que precisa ser passado a limpo em várias instituições. A corrupção é como se fosse um câncer. Só não digo que é um câncer porque o câncer ainda não tem cura. E a corrupção tem cura. E o presidente Lula teve a coragem de enfrentar isso no Brasil que nós temos. E graças a Deus, as coisas estão sendo passadas limpos. Eu acredito que a partir do dia 1º de janeiro nós vamos ter um novo Brasil e devemos ter realmente uma política muito maior do ponto de vista da ofensiva. Agora, voltando à sua pergunta, evidentemente que aquela questão do dossiê realmente eu percebi, teve um reflexo, porque às vezes, como ali a imprensa, ela passou ali praticamente, me parece que quase 15, 16 dias, ali tocando naquela tecla, e foi uma coisa muito difícil. E continua. Né? E continua tocando nessa mesma tecla. E esquece, né, das ações que a Polícia Federal teve, das apreensões da Polícia Federal, que a Polícia Federal desmontou vários esquemas de corrupção, né, e que o governo Lula teve um papel estratégico importante e ofensivo na luta contra a corrupção. Isso, muita
muita da parte da imprensa brasileira não tem esse interesse. Como também não tem interesse de falar do Luz para Todos, não tem interesse de falar da lei geral das micro e pequenas empresas, não tem interesse de falar da reforma da Previdência, da parte da reforma tributária, não tem interesse, por exemplo, do enfrentamento que se teve de algumas mudanças importantes contra o Caixa 2, de uma parte da reforma política que nós tivemos, e de tantas outras ações na área da saúde e da educação. Essas coisas boas, elas são deixadas de ser vistas, de ser apresentadas e de ter a atenção especial do povo brasileiro, né? Deputado, o senhor talvez tenha sido, não sei se foi o único parlamentar do Acre, que teve um projeto de lei aprovado. Gostaria de saber com mais detalhes que projeto de lei é esse, que tipo de impacto ele pode causar em curto prazo para a comunidade, para a sociedade brasileira. Esse projeto de lei é o projeto de lei que se chama Projeto de Lei dos Moradores de Rua. Nós ainda no Brasil temos dezenas de milhares de pessoas que ainda estão numa situação subhumanas. Pessoas que vivem a exclusão da exclusão social. Quer dizer, pessoas abandonadas, esquecidas, são os mendigos, né? Pessoas que moram em viadutos, moram em rodoviárias, que não têm família, que não têm igreja, que não tem mais o Estado estendendo as mãos para essas pessoas. Pessoas realmente que você olha e às vezes não são uma ou duas, às vezes é uma família inteira que está em estado de abandono, que não tem casa, que não tem saúde, que não tem alimento e vive nas ruas e das coisas da rua. Isso é uma coisa que me sensibilizou. E graças a Deus que nós tivemos no governo Lula, que é um homem que tem uma sensibilidade muito grande pelos pobres, pelos excluídos, é que a gente entrou com um projeto de lei fazendo uma alteração na Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, onde obriga, né, os estados e municípios onde há a presença dessas pessoas esquecidas e abandonadas em situação de risco social, que tem uma obrigação de garantir programas de ressocialização, onde essas pessoas possam voltar, de preferência para os seus familiares, né, e possam receber o carinho necessário, receber o amor, receber a cidadania como todos nós temos direito. Se não, há a obrigação também de criar abrigos para que essas pessoas realmente tenham o direito que todo ser humano é garantido. Isso foi sancionado? Ela passou em todas as comissões temáticas da Câmara Federal, em todas as comissões temáticas do Senado, foi para o plenário do Senado, recebeu o louvor de 3 senadores e depois foi para o presidente da República. E quando chegou nas mãos do presidente da República, e você sabe que aprovar um projeto de lei na Câmara Federal, e mesmo no Senado, não é uma tarefa muito fácil. Não é uma coisa, é preciso ter um cunho social extremamente importante, né, de grande envergadura, para que o presidente da República ou próprias comissões temáticas, a Câmara e o Senado, aprovem um projeto de lei. E, graças a Deus, nós saímos desse primeiro mandato com essa felicidade, essa vitória de ter tido um projeto de lei que beneficia o Brasil inteiro e principalmente as pessoas que estão em situação de risco social. Falo isso emocionado, falo isso porque eu sei que ainda nós temos dezenas de milhares de pessoas que não têm ainda respeitado os seus direitos fundamentais. E graças a Deus que o presidente Lula teve essa sensibilidade, teve essa compreensão da necessidade dessa alteração na LOAS e sancionou no dia 2 de janeiro. Deputado, o senhor volta para Brasília, vai passar mais 4 anos como deputado federal, tendo o apoio do governo do Estado, faz parte da base de sustentação do governo. Eu gostaria de saber qual é agora o foco do seu mandato. Vai ter alguma especificidade esse seu segundo mandato? Vai ser uma espécie de mandato temático ou não? Nós vamos ter ainda um trabalho muito forte na área da educação. No Brasil, ainda em termos de ranking mundial, ainda tem a vergonha de ser um dos últimos países que tem uma qualidade de ensino muito ruim. Não é um deputado que vai resolver isso, mas um deputado que está dentro da Comissão da Educação e pauta a necessidade de identificar os fatores e ver o que é que o Congresso Nacional pode fazer para ajudar o presidente, ajudar os governadores e os prefeitos a desafiar essa situação vergonhosa e tirar o Acre, o Brasil dessa situação difícil em termos de qualidade de ensino e colocar no outro patamar, né, e principalmente com a implementação do Fundeb, realmente vai ser uma pauta importantíssima para que a gente possa realmente estar lá colaborando com a priorização da educação realmente para o processo de desenvolvimento do nosso país. Quero também estar colaborando aqui no estado do Acre para que alguns problemas eles sejam alertados e a gente, através de conferências, seminários, visitações, debate com a sociedade, a gente possa estar ajudando o BIM a enfrentar. E uma delas é a situação de moradia. Tão pouco falado e relatado nesse estado.
E a gente sabe que ainda existem milhares de famílias. E aqui eu estou falando de pessoas desempregadas, de pessoas que são vítimas da exclusão social. Porque financiamento para quem tem 3 salários mínimos tem de casa própria. Mas nós precisamos, nós sabemos que ainda existe programa nos marcos do governo Lula que beneficia. Realmente, o PSH, por exemplo. O PSH é um exemplo. Agora nós precisamos aprofundar mais nisso, encarar isso de frente. Porque você às vezes encontra dentro de uma casa 2, 3 famílias morando. A gente chega e a pessoa diz, Henrique, me dá uma casa. E um deputado não tem estrutura e nem é o papel dele dar uma casa. Mas é também o papel dele abrir o debate com a sociedade, garantir em Brasília a alocação de recursos para que a gente possa enfrentar isso de frente. E outro problema que eu quero enfrentar de frente é a questão do tratamento fora domicílio. A ministra Marina entrou com um projeto de lei que assegura que quando o paciente vai fazer um tratamento de alta complexidade em São Paulo ou Goiânia, ele vai com a passagem, mas também que o seu acompanhante e ele tenham garantidos a estadia e a alimentação. Mas isso passou na Câmara, passou no Senado, mas infelizmente foi esbarrado com um veto. E nós chamamos a atenção da assessoria parlamentar do presidente da República e, graças a Deus, nós sentamos com o Ministério da Saúde, com os seus técnicos, e está sendo elaborado lá um programa para que possa ter uma injeção maior de recursos em estados como Acre, Amapá, Rondônia, que dê condições para que essas pessoas, além da passagem, tenham garantido a estadia e a alimentação, porque... Ressaltando, deputado, que o interessante é que essas pessoas nem saiam, né? Fiquem sendo tratadas, mas enquanto esse tratamento não pode ser feito aqui... E nós temos a consciência. É claro que aqui o senador Tião Viana, o governador, principalmente o senador Tião Viana, que foi um baluarte nessa área da saúde, a gente fica feliz aqui em ter o Hospital do Câncer. Não precisa mais ninguém ir para Porto Velho ou ir para Goiânia fazer tratamento de câncer. Mas ainda vai ter problema de alta complexidade, que, principalmente dos municípios que vêm para Rio Branco ou para outros locais, mesmo de Rio Branco para outros locais, que vai ser ainda necessário, né? Não sei até quando isso, mas até quando for necessário, é preciso que o Ministério da Saúde tenha um programa que realmente garanta as pessoas pobres, as pessoas necessitadas, que saiam daqui com a segurança de que vão ter a passagem, vão ter a estadia e a alimentação. Porque nós temos relatórios de situações de privações e de humilhações que pessoas são submetidas, que a gente tem até uma certa dificuldade de falar, porque é uma coisa que eu lido no meu dia a dia e sei o quanto isso tem sido difícil. Para quem sai lá de Taumaturgo, Porto Valto, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Tarauacá, Manuel Urbano. Não é uma coisa muito fácil ainda não. É uma coisa que nós políticos, eu ainda vou ter uma conversa com o Binho para conversar com ele, porque é uma coisa muito difícil. Eu não consigo fechar os olhos para isso, abanar as mãos achando que meu papel é legislar, meu papel é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, meu papel é garantir também a alocação de recursos, quando eu sei que tem um bocado de coisa que nós não podemos nos omitir. E uma delas é isso. Eu fui eleito aqui também por Rio Branco. Todos os municípios do Acre me deram a votação, até mesmo Santa Rosa, onde eu tive 2 votos, que para mim tem um valor substancial quanto quem me deu 4.500 votos, como Juruá, que me deu 8.500 votos. Eu fui votado em todos os municípios, com pouquinhos votos lá em Blas de Castro, em Acrelândia. Mas o pouco que eu sempre digo, com Deus, para mim é muito. E o muito sem Deus, para mim, é muito pouco. Então, o pouco, como diz Rico, você teve 14.785 votos, foi arrastado pela legenda. Eu digo, meu Deus, quem não foi pela legenda? Até a nossa companheira perpétua, Sérgio Petecão, precisaria ter 35 mil votos para se saísse sozinho pelo PMN, por exemplo, nosso companheiro Sérgio Petecão, ele teria que fazer 35 mil votos. Então ele precisou de mim, só que eu precisei mais dele. Né? Uns precisaram mais, outros precisaram menos. Mas a gente teve nosso mérito, graças a Deus. Sem dúvida. E esses 14.785 votos, eles vão ser honrados, assim, agradecido de coração ao povo de Rio Branco, ao povo de Cruzeiro do Sul, de Taumaturgo e Porto Valto, que foi uma explosão de voto lá, né? E a Rodrigues Alves, a Mâncio Lima, a todos os municípios. Eu queria aqui nessa entrevista expressar, né, a dedicação que eu quero dar ao Estado do Acre, ao amor, que eu sempre digo, Oitá, que amor é muito mais do que falar, dizer eu te amo, Acre. Amor, para mim, ele se expressa através de atitudes. Amor é o que a gente faz. Amor é o que a gente é. Amor é a nossa dedicação. Amor é quando a gente define as nossas prioridades para o Acre. Quando a gente coloca a primazia para o Acre. A primazia do nosso tempo. A primazia dos recursos, de tudo. Né? Isso é amar. É amar quando a gente quer também ver os outros felizes. Quando a gente se sensibiliza quando outros estão passando fome, quando não tem uma casa para morar, quando não está tendo um tratamento de saúde decente. Quando a gente sente isso,
aí a gente coloca a nossa consciência, a nossa mente para trabalhar projetos inteligentes, criativos, aquilo que o Jorge Viana tem feito no estado do Acre. O Jorge e o Tião, para mim, a Marina, são 3 pessoas que para mim são exemplos de amor, que aumentou o nosso sentimento cívico pelo Acre, que elevou a autoestima do nosso estado. A gente fala isso com emoção. Hoje é tão bom ser acriano. Quando, há 10 anos atrás, a gente tinha até vergonha de dizer por aí que a gente era acriano. As pessoas mangavam da gente. Hoje é ótimo. A gente está vendo uma minissérie aí da Globo que fala de Galvez até Chico Mendes. A gente vê a nossa história sendo contada. A gente vê tanta coisa, o Jorge Viana sendo o melhor governador do Brasil. Sabe lá o que é isso? A gente também não para pensar. O Binho tendo um dos melhores salários do Brasil, tirando a educação de 27º lugar para 11º lugar. Sabe? Essa atenção especial que o Lula tem ao nosso estado é uma coisa muito bonita, isso é uma coisa muito forte. Isso foi conquistado com trabalho, conquistado com crença, foi conquistado com amor, foi conquistado com dedicação. Quando eu viajei muitas vezes com esse governador Jorge Viana, cheguei a ver o governador Jorge Viana subindo e descendo o barranco, vi o Jorge Viana ir dormir 10, 11 horas da noite, né, na casa de um seringueiro ou na casa de qualquer pessoa, em Taumaturgo ou em Porto Walter, né, em lugares, lá na restauração, e etc., quando dá 5 horas da manhã, ele se levantar, ter que visitar seringueiro. Mas onde é que nós já tivemos um governador desse jeito? Onde que nós já vimos isso? Um governador que conhece esse estado. Esse é o governo que o Jorge está deixando. É um governo onde ele colocou amor, onde ele colocou dedicação, onde toda a potencialidade que esse governador tem e teve, ele deixou para nós e deixou o Binho, que para mim não teria coisa melhor para que o governador Jorge Viana deixasse para o Acre. Podia ser só o Binho, né? O Binho que realmente muito uma preparado. Responsabilidade muito grande, sem dúvida. Deputado, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no programa Ideias da Aldeia, contar com a sua vinda aqui outras vezes também. Eu é que agradeço, né? E quero aproveitar esse instante, esse momento, né? Para agradecer, né, a toda a minha militância aqui, com muita emoção, com muita alegria. Eu sei o quanto essa eleição para mim foi muito difícil. Agradecer a minha esposa de uma maneira, meus filhos, a minha mãe, os meus irmãos, né, o meu partido, o Partido dos Trabalhadores de um modo geral, que não me faltou, essa é a verdade. Agradecer a cada voto desses 14.785 votos. Quero agradecer ao senador Tião Viana, ao senador Cibal, ao governador Jorge Viana, né, porque durante esses 4 anos de mandato, eles acreditaram de que a gente poderia construir algo também muito bom. E essa Universidade da Floresta foi uma dádiva de Deus, eu sempre falo, né, aos pesquisadores, aos doutores das universidades, aos doutores da floresta, que a gente junto conquistou isso, e para mim foi a visualização dessa minha eleição, né, que fez com que mostrasse que a gente poderia estar colaborando com um desenvolvimento diferente para o nosso estado, que é o desenvolvimento que garante a sustentabilidade, né? Que Deus abençoe o nosso estado, que Deus abençoe todos os municípios, que Deus abençoe a todos nós, e muito obrigado a você, então. Obrigado mais uma vez. Bom, e esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. Obrigado pela sua companhia e contamos com ela no próximo encontro. Até lá.